Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos compartilhar mais uma palavra do Senhor que está no livro de Hebreus, no capítulo 9. Eu vou me focar no versículo 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Este capítulo ele fala muito sobre sacerdócio terreno, como era feito. Depois de Jesus e o cumprimento da promessa de um sacrifício e sacerdócio permanente. A arca, ela representava Deus no meio do seu povo. Esse era um sacerdócio terreno na época de Moisés. Na arca haviam as tábuas da lei, ou como era chamado o testemunho, onde o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos, os principais mandamentos, né? E ele mesmo disse em Êxodo 25:16, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Deus disse isso a Moisés, é a vontade soberana de Deus ao povo. Hoje, as escrituras completadas por Jesus. Havia também um pote de maná, que é para o nosso alimento. Deus ordenou que guardasse os mandamentos. O maná representava os cuidados de Deus, porque nos alimenta, né? A palavra dele aqui nos alimenta. E quando estamos passando por lutas, principalmente por dificuldades, nós nunca estamos sós, porque a palavra dele nos sustenta, que é o que o maná representava, o sustento de Deus. O que for preciso nesses momentos de aflição, Deus fará. Todo deserto é um aprendizado. Deus relembra o tempo do deserto, que nada faltou. Quando saímos do deserto, das provações, estaremos prontos a receber o melhor da terra, o melhor de Deus. Saberemos valorizar o que o Senhor nos dá. Mesmo que tenhamos de trabalhar para conseguir tudo, foi liberado por Deus. Quando começarmos a colher o que plantamos, Deus cessa o maná. Então aí nós é que vamos fazer a nossa parte. Mas quando as coisas ficam impossíveis, o maná de Deus sempre vem. Em Hebreus 9:4, como eu disse, além das tábuas da aliança, ou leis, ou testemunho, o maná foi colocado também a vara de Arão, que floresceu. Por quê? O povo, mais uma vez, murmuravam, porque Moisés, isso depois de ter saído do Egito, ouvia a Deus e transmitia ao povo, mas sempre tem o que não acha justo. Por que só com ele, né? E Coré, que era bisneto de Levi, primo de Moisés, levantou uma rebelião, entre outras, que não foi só essa, contra a escolha de Arão como sacerdote, porque Arão era irmão de Moisés. E ele duvidou, na verdade, de Moisés, né? E do próprio Deus também. Deus mais uma vez confirmou sua vontade e ainda adicionou o milagre do florescimento em uma noite. Eles colocaram, cada tribo colocaram uma vara lá no Santo dos Santos, para poder, da noite para o dia, aquela que estivesse diferente, seria dado como a pessoa que seria o sacerdote. E nessa uma noite, a vara de Arão floresceu, e com amêndoas já, além das flores de amêndoa, também a amêndoa. Isso em uma noite. Então não tinha como duvidar que Arão é que tinha sido escolhido entre todas as tribos. Os rebeldes foram castigados com a morte. E mesmo com a intercessão de Arão, morreram em torno de 14.700 pessoas.
Então sempre vai haver aquele que vai contra o que o pastor, o que o líder fala. Mas Deus mostra que não é bem assim. Porque se ele colocou alguém na liderança, ele está ali comandando tudo. Está na direção, esse líder está na direção de Deus. E isso está em Números 16:49, onde fala dessas pessoas. Agora, qual é o significado da amêndoa? É muito interessante, porque ela representa felicidade, fertilidade, longevidade, riqueza e saúde. E isso dizem os antigos. Agora, na Bíblia, as amêndoas significa vigilante. Deus usa uma linguagem simbólica para demonstrar um de seus atributos, mais enfatizado na Bíblia, a fidelidade. O fato de agir no tempo certo, nunca estar atrasado. Deus, ele não dorme, ele é vigilante e cumpre a sua palavra. E isso está em Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, para quem quiser ler. E a amendoeira, ela floresce na Palestina no final do inverno. Então, quando começa lá para março, abril, que é o começo da primavera lá, já tem frutos, que é uma época boa, né? Então, Deus espera o tempo para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Como eu já disse, nós temos que estar preparados para poder receber o que é melhor de Deus. Porque Deus não quer ficar dando e tirando. Ele quer dar e você receber como se deve receber. Deus vê e sabe tudo o que passamos, mas tudo tem um tempo. Tem um tempo de preparo, de aprendizado, e aí depois receberemos, né? Deus é vigilante para conosco. Nós também devemos ser com Ele, em nossas atitudes, em vigiar contra o pecado, o que falamos, não cair nas armadilhas do inimigo. No inverno, a amendoeira perde suas folhas, caem, secam, caem, os frutos não dão mais. Assim é em nossas vidas, nas adversidades, nas pressões, pelas crises, problemas, tribulações. Todos nós estamos passando por situações terríveis, mas não devemos perder a fé, não devemos perder a confiança da fidelidade de Deus. E como ela floresce no período final do inverno, assim somos nós também, tendo fé e crendo em Deus, no auge das tribulações, sabemos que há esperança e restauração. Leiam Salmo 126. Nossas esperanças e sonhos vão florescer, creia na palavra de Deus. Nada impedirá nossa vitória em Jesus Cristo. O que Deus colocou, em nossas mãos para fazer, façamos com amor, com carinho, com dedicação. E Deus fará florescer a missão que nos deu. Em Isaías 55, versículo 10 e 11, diz: não há quem ou quem peça a Deus, principalmente de nos abençoar. Arão, ele foi sacerdote de tabernáculo feito por homens. Jesus é sumo sacerdote de um tabernáculo feito por Deus. Uma oferta definitiva para o pecado. Porque na época do Antigo Testamento, antes de Jesus, todo ano o povo tinha que ir para poder fazer os seus sacrifícios pelas suas ofertas. E agora com Jesus não há mais essa necessidade. Agora nós temos uma oferta que é definitiva, não somente, uma vez por ano, por sua entrada no céu após a ressurreição, Jesus nos deu isso. Em Efésios, eu estou dando as referências, eu gostaria que depois vocês lessem, porque como é muito longo, não dá para ficar lendo tudo. Mas em Efésios 2, no versículo 21 e 22, cada um de nós representamos um edifício
crescendo para o santuário. Em 1 Coríntios 3,16, diz que Deus habita em nós e é vigilante com o cuidar de nossas vidas. Em Jeremias 31, versículo 33 e 34, Deus diz que Deus imprimirá suas leis em nossos corações e nos limpará de nossas iniquidades. Por isso não há mais necessidade de termos que ficar carregando essa arca que foi feita para baixo e para cima. Como se fazia, cada lugar que ia se levava a arca. Nós temos a demonstração da alegria que era quando Davi levou a arca com os mandamentos, o maná, a vara de Arão, quando ele levou para a cidade de Jerusalém, a alegria que foi aquilo. Hoje nós temos isso dentro de nós. E a arca, ela desapareceu da terra. Agora, se nós lermos aqui em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 19, diz assim, olha, quando João estava tendo as visões, né, do Apocalipse, ele teve essa visão, que diz assim, abriu-se então o santuário de Deus. Isso ele estava lá no céu, João, recebendo as anotações, as visões, né, de Apocalipse. Então diz assim, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então essa arca, ela desapareceu aqui na terra, porque até hoje já acharam a arca de Noé, mas nunca conseguiram achar, e assim eu creio por essa passagem, que essa arca da aliança que Deus fez com Moisés e o povo está agora lá no céu. E foi substituída quando Cristo se entregou naquela cruz. Por quê? Hoje a arca somos nós. Nós somos santuários de Deus hoje. Devemos ter as Escrituras em nossos corações, mostrada pelas nossas atitudes. O maná, que fazemos a vontade de Deus, teremos seus cuidados constantemente, não importa a situação que estejamos passando. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. E a vara de Arão, que floresceu com a amendoeira, que significa vigilante. Então somos escolhidos por Deus. E se Deus nos escolheu, será fiel em nos sustentar e cumprirá toda a promessa em nossas vidas. Em Jeremias 3, 16, 17, como eu já disse, Deus clama o povo e nós ao arrependimento, como Jeremias fazia lá. Hoje Deus faz através da sua palavra, que nós nos arrependamos, que com a promessa que quando Cristo vier, ele voltar, a arca não mais existirá. Isso daí Jeremias prometeu e foi cumprido. E hoje é assim, está dentro de nós tudo que Deus quer para nós. E nem vai se fazer outra, isso está escrito em Jeremias. Por quê? Porque nós hoje somos a arca. Hoje carregando a vontade de Deus, suprema de Deus em nós. E Ele nos protege, nos alimenta e sustenta as nossas necessidades. Então, Jesus, quando veio, ele fez a vez da arca da aliança, porque a aliança foi Jesus. Ele é Jesus. E será também na sua volta, porque Apocalipse, quando lê, nós vemos como em outras palavras, na palavra de Deus, nos revela que Jesus vai vir nos buscar e devemos estar preparados. Preparado com os seus mandamentos em nós, mostrando isso, como eu já disse, pelas nossas atitudes. E nunca esquecer que Deus nos vigia. Ele é sempre vigilante para suprir todas as nossas necessidades. Então, glorificado seja o nosso Senhor, que sempre está conosco e em nossas vidas. A graça e a paz de nosso Senhor.